sensíveis, ou nós tivemos uma educação da nossa sensibilidade para isso. Mas é um prazer tê-la aqui conosco, então, agora a fala é toda sua, professora. Primeiro, eu quero dizer do prazer. Esse é o trabalho do Conselho, é um trabalho que o Conselho é um órgão de Estado que se articula com a sociedade direto e atende demandas da sociedade, e esse é o que precisamos. Na verdade, o Conselho tem uma fase de escuta muito forte, e foi a partir de uma escuta dessa natureza que nós, já temos, por exemplo, algumas comissões que são permanentes. Uma dessas comissões é a que trabalha os estudos étnico-raciais. E aí, na época, nós trabalhamos dentro desta comissão. A proposta, na verdade, ela foi uma reivindicação para que se criasse uma política pública que apoiasse a educação do campo. Quando a gente raciocina na educação do campo, nós estamos raciocinando numa modalidade. Quer dizer, hoje, o Brasil tem 8 modalidades de ensino. O que é que difere uma da outra? A forma, o modo. A modalidade é o modo. Quer dizer, a modalidade da educação escolar indígena, da quilombola, do campo, ou da educação especial, ou da educação profissional, ou da EJA, ou da educação à distância, e, ultimamente, também a educação a educação dos surdos, a educação que dialoga com a Libras. Então, essas 8 modalidades sempre vão buscar formas de organização, modos de trabalhar que facilitem e que esteja de acordo com o perfil daquele grupo, daquela modalidade. Quando nós falamos, por que nós colocamos no étnico-racial? Porque o étnico-racial ele trabalha com as etnias e as raças diferenciadas. E essa temática ela dialoga tanto com a educação do campo, quanto com a quilombola, quanto com a indígena, né? Principalmente as 3, exatamente porque elas trabalham com uma visão da diversidade e buscando possibilidades de ampliar esses resultados, uma forma de ampliar e melhorar a qualidade da educação de cada uma dessas modalidades. Quem provocou foram as associações, a Cefa, na época nós tínhamos também a Arcafar, e vocês lembram, muitos de vocês, e que eu disse, deve ser a mais velha do grupo, mas, de qualquer maneira, muitos de vocês lembram como cresceu no nosso país as escolas familiares rurais e as políticas de educação rural. E sofreram também uma grande quebra quando essas escolas foram questionadas porque elas eram escolas privadas, vamos dizer assim, e recebiam dinheiro público. E aí foi aquela desmonte geral, e aí muitas ações foram feitas, inclusive essa, de fortalecimento, novamente, dessa política de educação do campo a partir de uma forma de organização. Quero que vocês devem ter lido o documento. A grande discussão da época é uma modalidade de ensino, não é uma modalidade, é uma forma de organizar. Quer dizer, a modalidade ela é a do campo, ela é indígena e a quilombola. Dentro dessas, nós vamos, inclusive, organizar a pedagogia da alternância, ou o princípio da alternância, de acordo com essa modalidade. Se ela é indígena, ou quilombola, ou do campo, ela terá que dialogar com esse contexto de território, com esse contexto de comunidade, com esse contexto cultural que ela se propõe a colaborar. Então, nesse sentido, nós falamos um pouco dos princípios pedagógicos e metodológicos dessa pedagogia, ou esse princípio de alternância que gera o que nós chamamos aqui de pedagogia. Nós ajustamos chamar de pedagogia, mas que, na verdade, é uma forma de organização de ensino que permite, uma região como a nossa, por exemplo, a que eu estou, o Pará, né? Que nós temos muitas escolas rurais e territórios
longínquos, um estado que é um país de tamanho, ou até vários países de tamanho, em que, muitas vezes, por exemplo, nós temos uma característica que eu lido diretamente com povos indígenas. Então, os nossos povos indígenas da região, eles ainda, em grande parte, são aldeados, ou estão ainda em comunidade. Diferente quando você vai caminhando para o centro e para o sul, que eles já são mais urbanos. Aqui na nossa região, nós ainda temos indígena, quilombola e o campo propriamente dito, distante das atividades acadêmicas das universidades centralizadas. É verdade também que as nossas universidades da nossa região também elas são muito, vamos dizer assim, distribuídas em campi, que faz com que facilite, de uma certa forma, esse trabalho. Mas os territórios da Amazônia são muito grandes. Não que essa forma de trabalho seja para a Amazônia, mas ela foi inspirada nas dificuldades que nós encontramos em relação a essas regiões mais difíceis. Nós temos problemas, por exemplo, de ter números reduzidos de alunos, que precisava, às vezes, juntar e separar esses alunos. Insegurança alimentar, como manter esses alunos na cidade, né? Como cuidar deles, né, em situações urbanas, quando eles estão acostumados em situações rurais, transportes precários, riscos. De uma certa forma, nós tínhamos muitos problemas de suspensão de aulas, de fechamento das escolas, por causa dessas condições adversas. Então, além de toda a questão metodológica e pedagógica, nós tínhamos questões estruturais, que também definiram a importância dessa pedagogia ser trabalhada e ser transformada numa norma que ajude as instituições. É aquilo que a Iva começou a falar. Ela trabalha articulando a universidade ou a escola com a comunidade, com a família e com o contexto da comunidade. Quer dizer, quando a gente, aqui no Brasil, a gente já teve essas iniciativas em meados do século passado, mas elas nasceram com a escola familiar rural. E hoje ainda a escola familiar rural tem uma importância cada vez mais crescente, porque hoje ela atende grande parte da merenda escolar do interior brasileiro, a partir das produções das atividades familiares rurais, que precisam cada vez mais serem mais estimuladas, porque não faz muito sentido as merendas escolares das nossas escolas de interior receberem produtos agrícolas, por exemplo, da cidade, se ela pode promover a sua comunidade, pode ajudar economicamente, pode promover o emprego, a renda e tudo mais. Quer dizer, isso nós estamos falando apenas de um item, não significa que nós vamos atender só a questão agrícola. Nós vamos atender a questão do meio ambiente, nós vamos atender as nossas licenciaturas, nós vamos atender todos aqueles cursos que são dados na cidade, mas que têm necessidade de dialogar com esses ambientes onde as produções acontecem, seja elas quais forem, ok? De um modo geral. Então, eles têm, vamos dizer que essa pedagogia ela propõe uma mediação, uma articulação, um entendimento entre o que é desenvolvido no que a gente depois nós vamos ver que é chamado tempo de universidade, o tempo escola, e o tempo comunidade, né, o tempo família. Eles articulam tempos, espaços e saberes. Não é só uma questão de tempo e de espaço. Quando nós levamos o aluno para desenvolver parte do seu currículo no seu espaço, no seu local, no seu locus original, nós estamos ali aprendendo com ele a dialogar a cultura local e também fazendo um trabalho que não está nem escrito aqui, mas ele é importante, de que a fixação desse indivíduo naquele espaço. Quer dizer, muitas vezes, quando o nosso aluno indígena, quilombola ou rural, vem para a cidade, passa o tempo inteiro na cidade, em muitas situações ele não volta.
ele não retorna para o seu território. E aí o território perde aquela possibilidade de aproveitar o ensinamento ou a cultura que ele adquiriu lá fora. Então, quando se pensa na alternância, nós também estamos pensando na fixação, na valorização, na integração desse aluno com esse espaço comunitário, que também dialoga com a família diretamente, porque a família é envolvida. Ao mesmo tempo em que, antes de termos essa norma, claro que as instituições superiores, dentro da sua autonomia, elas conseguiam trabalhar os seus orçamentos, às vezes de uma forma até mágica. Mas isso aqui, esse documento, ele vai permitir um planejamento orçamentário muito mais confortável, porque o aluno que passa o tempo na universidade, ele é um hóspede, ele tem que ser acolhido, alimentado, cuidado, e isso aí é um orçamento que não dialoga com os orçamentos normais de uma universidade, que trabalha a sala de aula. Então, com este documento, fica muito mais fácil nós argumentarmos, na hora do planejamento do seu curso, você levantar orçamentos que abriguem esta manutenção de um trabalho de hospedagem, de acolhimento, de acampar, seja lá o que for, a política que a instituição vai adotar. Mas ele vai ter que ter, da hora que acorda, da hora que dorme, esse aluno do tempo universidade, ele tem que ser cuidado. Do mesmo jeito, como quando ele está no tempo comunidade, também tem que ser vistos as formas de manutenção desse trabalho, que vai levar professor, vai levar alimento, enfim. Nós todos sabemos que não é fácil fazer esse tipo, que ele difere das práticas naturais de planejamento de um curso regular. Né? Então, quando a gente fala de alternância, vocês viram que esse documento ele tanto vai ser para a escola básica quanto para a escola superior. Na escola básica, por exemplo, as escolas de alternância, ou melhor, as escolas familiares rurais, de um modo geral, elas trabalham até o final do fundamental, ou até o médio, em algumas delas, quando se associam, inclusive, à educação profissional. Então, ali, quer dizer, o aluno a gente sempre raciocina a partir da segunda parte do fundamental. Foi uma grande discussão nessa época, porque um grupo queria botar as séries iniciais até a educação infantil dentro da alternância. E isso não é possível, porque a educação infantil seria até trabalho infantil, né? Nós seríamos acusados, poderíamos ser processados. Então, a criança, só a partir do 5º ano é que a educação básica pode trabalhar com essa alternância, porque ela já leva o aluno um pouco maior. Né? Em princípio, a partir do 6º ano, né? Do 6º ao 9º, e a partir do ensino médio. Na educação básica, ela associa a educação formal, da educação básica, com algo profissionalizante. No caso, seja a área de meio ambiente, seja a área agrícola, seja, enfim, aquilo que a escola achar. No caso das escolas familiares rurais, automaticamente todo o trabalho era voltado para a educação agrícola. Né? E aí o aluno, quando ia para a comunidade, aí é que entra a história, porque a partir do 6º ano, né, ele vai plantar. Esse tempo da comunidade, ele não é um tempo aleatório. Ele tem que ser planejado, que coincida com a derrubada, a organização da roça, com o plantio, com a colheita, com vamos dizer assim, episódios onde o aluno possa ser preparado e planeje para ele aplicar vamos dizer assim, aquelas aprendizagens, aqueles saberes que ele desenvolveu no tempo da escola ou no tempo da universidade. E aí, o trabalho da alternância na área da comunidade, ele é um trabalho de aplicação, um trabalho onde ele vai mostrar qual é a eficiência daquela aprendizagem que ele teve
lá no tempo escola. Lógico que isso não é tão rígido. Ele pode também desenvolver outros saberes no tempo comunidade, como pode fazer outras práticas no tempo escola. Quer dizer, isso tudo depende dessa articulação, né, que os professores e os coordenadores vão estar fazendo, de tal forma que o aluno, pouco a pouco, adquira aquelas competências necessárias para poder responder às necessidades daquele ambiente. Quer dizer, a relação com a comunidade ela não é só com o aluno, ela é com a comunidade propriamente dita, com a produção, com o resultado econômico, com a importância daquele aluno quando ele volta para o seio da sua comunidade, levando ensinamentos, outras capacitações que são oferecidas para as pessoas do entorno. Quer dizer, a universidade ou a escola ela tem uma liberdade muito grande de fazer essa interlocução, que é o mais importante, tanto da formação inicial quanto formação continuada. Vamos imaginar que você fizesse isso para as licenciaturas, né? Você vai fazer uma licenciatura, o teu aluno vai dar aulas lá, ele vai aplicar a aula, ele vai ser o espaço de aplicação, a escola de aplicação, se ele for trabalhar como comunidade. Se nós estamos falando de licenciaturas, ele não precisa ir para a comunidade dele. Ele pode ir para uma comunidade qualquer, onde ele vai oferecer soluções acadêmicas para os alunos daquela instituição. Isso depende muito desses objetivos, dessas propostas que a universidade tem no bojo do seu projeto. Quer dizer, o projeto, às vezes, o projeto de licenciatura ele pode estar totalmente linkado com um projeto social, com um projeto profissional e outras áreas, com um projeto econômico. Quer dizer, essa política, quem vai dar é a universidade. E ela vai diferir um pouco, porque é como se nós estivéssemos tratando a extensão. Como é que eu vou estender aquilo que eu aprendi a favor da minha comunidade? O que é que eu vou oferecer para essa comunidade crescer junto com o tempo da universidade? Então, não esquecendo que, quando a gente está falando de comunidade, estamos falando de território. Por isso que é importante falar um pouco de território, porque se eu estou trabalhando com povos indígenas, o território tem um sentido. Eu falo de povos quilombola, tem outro sentido, né? E se eu falo do campo, tem outro sentido. Ele já é uma coisa mais voltada para propriedade, né? Quando eu falo no território indígena não tem fronteiras, ele não tem linhas, ele não tem paredes, ele não tem muros, ele é muito coletivo, né? É diferente do território rural, que opõe cercas. Então, quando a gente fala em alternância, a gente tem sempre que identificar de que território nós estamos falando. É protegido, por exemplo, o território do quilombola, ele é protegido, totalmente protegido por lei, na sua cultura, na sua forma de lidar com esse território. Então, nós temos cursos hoje, por exemplo, eu sou do Conselho Técnico-Científico da CAPES, que lida com a educação básica. E a gente está discutindo o PIBID diversidade. O PIBID diversidade ele é um campo perfeito para a pedagogia da alternância, porque ele, na verdade, ele vai direcionar para todas essas áreas que nós estamos falando, esses modos diferentes, e a preparação de professores para a educação indígena, para a educação quilombola, para a educação do campo. Quer dizer, com isso, eu já posso trazer até os conhecimentos da modalidade para dentro da minha licenciatura, dentro desse conceito de diversidade. Okay? Então, eu penso que muitas universidades e muitas escolas já vêm trabalhando com o princípio da alternância. Só que agora nós temos um documento que nos dá maior suporte, maior segurança jurídica, né? Na hora de adotar e fazer o seu planejamento. Por exemplo, teoricamente, se você for olhar a lei básica, o espaço da escola é o espaço da escola. Mas isso aqui está dizendo que lá na comunidade é espaço da escola. A carga horária
ela é conferida exatamente igual como é da escola, porque apenas do locus o espaço se diferencia, mas a política é uma escola como qualquer uma outra. E é esse conceito que a gente tem que dar mais segurança para nós. Mesmo considerando que, se a gente for olhar, por exemplo, o artigo 23 da LDB, ele diz que a gente pode fazer a escola do jeito que a gente quiser, concordam? Por área, por módulo, por série, do jeito que a gente quiser. E também a alternância. Quer dizer, esse artigo 23 foi a base primordial para se chegar a uma forma de organização, porque o artigo 23 ele trata de forma de organização da escola. Então, para se chegar à forma de organização em alternância, tomamos por base teórica o artigo 23 da LDB, que trata que a gente tem liberdade de usar do jeito que a gente quiser, desde que, tem só uma condição, seja de interesse, o melhor interesse do aluno. Quer dizer, que seja bom para o aluno, uma palavra mais simplificada. Fora isso, tudo nós podemos. E principalmente as instituições superiores e mais ainda as universidades, que têm na sua autonomia uma permissão de usar, uma permissão de buscar alternativas que melhor atendam os objetivos daquele curso. Diria que teria mais. Esse artigo 23, eu digo que é o artigo de maior flexibilidade que a nossa LDB oferece, né? O que não puder, o que não couber nesse artigo 23 não cabe mais nada. Eu estou discutindo agora, tentando fechar, né, uma orientação, um parecer orientador sobre a educação híbrida. E a educação híbrida está aqui no artigo 23, a forma que a gente quiser. Se quer usar tecnologia, vamos usar tecnologia. Nada nos impede. A BNCC já disse que não é que a gente possa, não, ela diz que a gente deve usar a tecnologia. Então, nós temos licença para, ok? E precisamos agora usar essa licença para exercitar isso no nosso dia a dia. Sempre lembrando, não quero me alongar demais, senão vocês vão... Mas eu sempre lembrando que, quando a gente toma uma decisão de trabalhar o princípio da alternância, ele repercute mudanças na nossa escola. A dinâmica organizacional, da estrutura organizacional. Ele repercute no planejamento curricular, como eu vou desenvolver aquele currículo. Ele repercute no calendário da escola, que se torna um calendário variado, a comunidade, ou o território, e a escola ou a universidade. E a forma de produzir conhecimento. Quer dizer, eu não posso pensar numa alternância levando o meu aluno para uma aldeia indígena, ou para um quilombo, ou para um campo, que ele tenha que produzir o conhecimento dele igual como ele produz na nossa sala de aula. Pode fazer pesquisa? Claro que pode fazer pesquisa de campo. Quer dizer, ele vai... Aliás, a pesquisa vamos dizer assim, eu diria que seria o eixo condutor do tempo comunidade. Né? Ali que ele vai observar, ele vai registrar, ele vai organizar a cabeça dele para poder traçar as conclusões que ele precisa tirar para o TCC dele, ou para, se seja lá o trabalho, o artigo que ele estiver fazendo. Então, um campo propício, o campo comunidade é o campo propício para a pesquisa. E dialoga diretamente com a extensão. Quer dizer, eu vou pesquisar e, quando eu for chegando no final do curso, eu já vou aplicar, eu vou estender aquilo que eu estou usando, a minha aprendizagem, eu vou estender para o campo ou qual que seja a área, né, que a gente está trabalhando. Então, ele articula os saberes da escola, do trabalho, da economia, da cultura local, esses saberes todos. Imagina, por exemplo, no tempo escola, no tempo comunidade, pode-se fazer grandes encontros com a comunidade, pode-se fazer exposições de produtos, pode-se fazer exposições de pesquisas para ensinar as pessoas o que se aprendeu na escola. Percebe? Essa interlocução levando para a comunidade uma cultura que ele, a princípio, ele não teria acesso. Mas é o nosso aluno que vai ser aí o aluno e o professor.
ele vai ensinar, ele vai transformar, às vezes até fazer propostas. Por exemplo, uma coisa interessante, eu lido há muitos anos com comunidades indígenas. Então, a comunidade que eu passei mais tempo, tenho até casa, sou moradora, é uma comunidade assurini no Médio Xingu. E era uma grande discussão, porque eles ainda trabalham com a queimada. Né? E aí chega, às vezes, um pesquisador lá, e ele diz, não, isso aí não é bom, isso aí não é bom, isso aí é proibido. Só que quando vai um aluno que leva uma proposta acadêmica, ele vai discutir o que é bom. Quer dizer, o que é bom para quem? Para o índio? Para o indígena? Ou é bom para o agricultor? Quer dizer, do que nós estamos falando, de quem estamos falando, do que estamos falando e de onde estamos falando. E isso é uma das questões que me parece muito relevante quando você leva o seu aluno para o tempo comunidade. Ok? Vamos ver mais. Só dar importância aos modos de vida, à sustentabilidade daquela comunidade. Esse talvez seja um dos eixos principais quando se trabalha, seja o meio ambiente, seja a questão agrícola, seja a questão econômica, o conceito de sustentabilidade que esse aluno deva adquirir para poder contribuir com a sua comunidade. Então, eu quero... uma questão também que é relevante, se a gente conseguisse, pelo menos na equipe que vai para campo, para a comunidade, ter sempre algum professor que tenha uma intimidade, que tenha uma relação com aquela comunidade ou com aquele tipo de comunidade. Claro que se eu vou preparar um professor para a educação do campo, o ideal é que ele tenha alguma vivência, tenha uma história com o campo. A mesma coisa com o indígena ou o quilombola. E que na nossa equipe da universidade, a gente tenha também a possibilidade de ter alguém que seja esse mediador, que compreenda aquele ambiente e que possa ser o interlocutor. Dizer, olha, não, gente, nesse planejamento, vamos pensar mais nessa situação, etc. E tal. Quer dizer, é sempre importante, na composição da equipe, se não tiver, a gente pede emprestado para a comunidade. Ok? Chama alguém, chama um sábio da comunidade indígena ou da quilombola para poder emprestar o seu conhecimento. Inclusive, uma das coisas que eu sempre recomendo é fazer uma coletânea para todos os professores das nossas diretrizes da educação indígena, quilombola, do campo, de todas as modalidades. Né? Por quê? Porque dentro das diretrizes elas trazem os princípios daquele grupo e que podem inspirar, né, a questão. Por exemplo, se você está formando professores para a educação escolar indígena, né, quais são os pressupostos? Quer dizer, de preferência que ele seja indígena. Por quê? Porque uma escola indígena ela precisa que o professor seja indígena, que fale o idioma indígena, que fale o idioma materno, que tenha ligação com aquela entidade, com aquele território, com aquela cultura. É a mesma coisa o quilombola. Então, quando você vai montar o planejamento, que intercâmbios entre uma comunidade e uma instituição, é confortável a gente pegar alguém da comunidade que possa trazer um pouco. Não precisa ser professor, ele só precisa saber da comunidade. A gente senta, toma café com ele e pergunta tudo que a gente precisa saber para poder fazer o planejamento. Não precisa ser uma pessoa com um sábio acadêmico, né, formal. Ele pode ser um sábio daquela modalidade. E, de um modo geral, eu gosto muito dessa proposta, porque lamentavelmente, muitos dos nossos alunos que vêm para a cidade, eles não voltam. E essa oportunidade do princípio da alternância faz com que esse descolamento seja menor, né? Que ele, pelo menos, aí a família consegue puxar um pouco, a comunidade, envolver esse aluno como o protagonismo necessário daquela comunidade, para aquela comunidade. E uma das coisas que talvez a gente tenha que buscar nos tempos de hoje logo no início do nosso planejamento, traçar esse projeto de vida dos nossos alunos,
para a gente poder entender um pouquinho o que é que ele está fazendo naquele curso, o que é que ele deseja daquele curso, quais são os anseios dele em relação à sua própria comunidade. Quer dizer, esse projeto de vida, como um começo de planejamento, ela pode dar muitas informações importantes para o planejamento e para a articulação com esse aluno em relação à sua comunidade. Okay? Eu falo muito, então eu quero deixar que vocês me façam as perguntas e que espero que tenha trazido alguma informação importante para vocês. Eu falo muito com o coração, acho que cada uma das nossas modalidades, ela tem essa coisa, a modalidade do campo, ela tem que ser compreendida, e essa pedagogia, ela é uma ferramenta para essa modalidade, para esse modo de ensinar. E aí, estou à disposição de vocês para nós conversar. Professora Sueli, que coisa linda, viu? Vocês viram quando eu disse dessa sensibilidade, de todo esse processo, né? Eu penso sempre que a gente tem que apoiar dessa forma. Né? Aqui na instituição em que eu trabalho, a gente tem um trabalho muito forte feito com os quilombos, porque a gente tem aqui próximo de nós o Quilombo Santana. Então, os nossos cursos de licenciatura, eles trabalham com metodologia de projeto, e a gente trabalha com essa perspectiva dentro do nosso curso. Não é o curso de licenciatura voltado exatamente para isso, mas a gente tem componentes curriculares que tratam da pedagogia da alternância. Né? Eu estou aqui, olha, esse aqui foi presente vindo para mim, olha que gracinha. Olha que coisa linda, né? Mas, assim, sou apaixonada por isso. Eu trabalho também aqui com o mestrado, eu tenho quilombo... A gente tem uma política afirmativa dentro da instituição, em que a gente tem quilombolas que vêm para cá e fazem, tem o desconto, claro, porque aqui é uma instituição privada, alguns têm bolsa integral, né? E aí o que a gente faz? Hoje eu tenho um orientando meu no mestrado comigo, e aí foi muito interessante que ele disse para mim assim: professor, eu quero fazer um produto, eu quero levar o pessoal lá para poder ensinar o pessoal do Quilombo. Eu disse: eu não aceito ser sua orientadora se for assim. Eu quero o inverso. Eu quero que as pessoas vá até lá para aprender exatamente, e trazer de lá para cá a sua cultura. A gente tem que fortalecer essa cultura, fortalecer a prática que a gente tem lá dentro do Quilombo, valorizar os modos de vida, né? A questão da biodiversidade e tudo mais. E hoje eles estão fazendo já várias práticas com tecnologias sociais dentro do Quilombo, exatamente para poder fomentar tudo isso. Então, assim, e tem um trabalho feito aqui também, bom, eu não quero me alongar, mas tem um trabalho feito aqui também com a questão das terras, o curso de Direito trabalhou nisso com eles, dando território para eles, entendeu? Passando o território para eles, é importante. Enfim, eu sou apaixonada por isso, quando eu vi, né, que a senhora vinha trazendo isso, professora, eu logo falei isso com a Gisele e com a Isa, eu falei, gente, eu vejo o PIBID puro nisso. Inclusive, a professora Cristiane, né, ela diz assim, minha colega, colocou aqui que é a colega dela lá da Câmara de Técnico-Científica da Educação Básica. Ela é presidente do PORPBID. Nós somos 4 representantes nacional. Eu entrei agora no CTC e eu fiquei muito feliz de poder estar contribuindo lá também. Eu quero dizer uma coisa, Iva, que eu não disse. A escola privada, ela tem uma autonomia que ela precisa ser melhor usada para alterar as propostas. Eu acredito muito nessa autonomia, entendeu? Sim, Iva. Uma outra que também que disse assim, olha, nós trabalhamos já com a pedagogia da alternância na Escola Dom Fragoso, e aí ela coloca isso, né? Ela é do Ceará, e eu participei, professor, e aí eu vou deixar aqui só como uma última contribuição antes de vir as perguntas, eu participei de uma avaliação de um curso de pedagogia, e que esse curso ele trazia um currículo alternativo, que ele chamou na época, né, porque foi um pouco mais atrás, alternativo em que ele funcionava na sexta-feira, tarde, noite e sábado o dia inteiro. Sabe? E era para possibilitar exatamente
que a comunidade ali presente pudesse trabalhar tanto no campo, quanto também vir estudar na Escola de Educação Superior. O meu colega avaliador disse para mim, mas isso está errado. Maravilha. Está certíssimo. E isso é inovação, e a gente tem que parabenizar por ter um currículo tão aderente à comunidade que a São gente... novos tempos também, né? Que a diversidade tem que ser valorizada. Aí, a senhora do Bonfim. Mas vamos abrir aqui para as perguntas, que eu acho que eu ficaria conversando o resto da tarde, tá, professora? Porque sou apaixonada, né? E agora acabou também o nosso PIB de diversidade, né? Então, é uma preocupação que a gente tem. Bom, mas vamos lá, senão daqui a pouco eu estou levantando bandeira do PIBID. A Daniela levantou a mão. Daniela. Ivonete, eu não ficaria só a tarde toda, mas eu estenderia com um cafezinho até meia-noite, ouvindo a professora Felipe. Eu quero mais, eu quero que ela venha falar nossos quilombolas, por favor, professora. Já vai ficar aqui um convite. Eu terei muito prazer, Iva. Eu trabalhei por 4 anos com o Quilombo do Degredo, no Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu! E fiz um trabalho de resgate cultural lá que vai ser inesquecível na minha vida. Aprendi a dançar o jongo e bater o tambor, entendeu? Ai, que coisa linda! Então, assim, é uma paixão que a gente tem mesmo. É uma paixão. Eu vou junto. Aí, vamos lá. A Carolina, ela fez uma pergunta no chat. Carolina, você quer abrir o seu microfone e fazer a pergunta para a professora Sueli? Carolina? Então, eu posso ler aqui, que é a Marli, que eu leio para ela? Por favor. Né? Isso. A gente vai adiantando. Deixa eu pegar aqui. Qual o nome, Marli? Carolina? Carolina. Carolina é FAD Bahia. A integração dessa matriz dos cursos de pedagogia é de caráter obrigatório ou opcional? É opcional. Ela disse que está sem microfone. É opcional. Vamos deixar a professora responder. Vou deixar a Nada é obrigatório. Nada é obrigatório. Nós vamos construir um projeto pedagógico usando o princípio, mas nada é obrigatório. A integração da matriz é aquela entre aquilo que se desenvolve num espaço ou no outro, num tempo ou no outro, é uma questão dos objetivos que a gente levantou. Nós temos que perseguir os objetivos propostos pelo planejamento, mas nada é obrigatório. O tempo pode ser diverso, o espaço pode ser diverso, a metodologia pode ser diversa, do jeito que você quiser. Mas por que existe a norma, viu, Carolina? É para justificar no seu planejamento o seu tempo fora da escola. Porque quando você trabalha um planejamento normal, a escola é o loco. Você viu a confusão que deu em tempo de pandemia, que o Conselho Nacional teve que gerar pareceres para poder justificar o trabalho que não fosse em sala de aula. Por quê? Porque a nossa legislação ela foi feita assim. E essa norma é para justamente dar o conforto e a segurança jurídica necessária para validar o tempo nos espaços diferenciados. Ok, Carolina? Ela pergunta também, não se trata da diretriz curricular de um novo curso, mas a integração dessa política aos cursos existentes, certo? A nossa diretriz curricular, elas são aquelas dos espaços que nós estamos trabalhando, a modalidade. Da diretriz do campo, ou da educação indígena, ou da quilombola, enfim. Quer dizer, mas essa é a diretriz. A forma de organização é que pode ser em alternância, em qualquer desses modos, né? Até a EJA. A EJA é uma modalidade que também pode ser trabalhada em alternância, dependendo do lugar que você está. Se você estiver numa escola de campo, se você estiver num lugar, por exemplo, um lugar ermo, que o aluno tenha dificuldade, por exemplo, de se deslocar. Eu te dou um exemplo aqui. A nossa região, nós temos municípios que têm 90 escolas, 2 na sede, e o resto ribeirinhas. Ora, para você lidar com esse aluno ribeirinho que precisa pegar um barco para ir para a sede, que não sei o quê,
você pode criar políticas de alternância, onde ele só vai para a escola em determinados dias e nos outros ele desenvolve trabalhos de campo. É uma possibilidade. Quer dizer, tudo depende o que é melhor para o aluno. Okay? Quer dizer, eu lembro do município aqui da nossa região, do Marajó, que é uma região enorme e é considerada muito carente, e ele foi considerado o pior IDH do país. Eu entrei em choque com aquilo, né? E aí comecei a conversar com as pessoas, por que conversei com o prefeito? Eu digo, prefeito, como é que um município pode ter o pior IDH do país? Aí ele disse, seria assim, ó, nós não temos educação infantil porque todas as nossas escolas são na beira de rio. E as crianças não podem ser movimentadas até 5 anos de idade em barquinhos de um lado para o outro. Também o EJA, ele é precaríssimo, ele não chega a 10%. Por quê? Porque os alunos estão distantes um do outro, eles não conseguem se deslocar. Só funcionou, ele mesmo disse, um EJA que foi via rádio, sabe? Via rádio, porque eles tinham rádio. Quer dizer, a gente está hoje falando, discutindo educação à distância, isso, há 20 anos atrás, tinha uma EJA via rádio, ainda nem era EJA, como é que era o nome? É outro nome. Né? Supletivo. Teve Mobral, supletivo, professora. Ó, aquelas experiências funcionaram. Aqui não, né, professora? Ia até o aluno não tinha que ir. Então, aí ele diz assim, o aluno de séries iniciais também não vai à escola, porque aqui a gente vive do açaí. E aí eles têm que coletar o açaí, porque ele é pequeno e magro, ele consegue subir no açaizeiro, o pai não. Percebe? Olha só, a descrição desse prefeito é algo assim que lhe tira... E aí a cultura, como fica? Como é que fica? Claro que foi o pior IDH do país. E aí é que até foi engraçado, porque uma professora que tinha feito curso conosco aqui em Belém e tudo, eu liguei para ela, irmã, estou tão feliz, professora, de ser o último lugar, porque quando a gente é o último lugar, está chegando tanta gente aqui para ajudar, enquanto ninguém disse que a gente era o último lugar, é esse tipo de comunidade que nós vivemos. Então, quando eu digo assim, a universidade é que terá que ter a sensibilidade de analisar cenário, analisar proposta, analisar onde ela quer chegar e desenhar o seu projeto pedagógico para o melhor resultado que ela pode alcançar. E aí, a partir daí, tudo dá certo. E é essa autonomia didático-pedagógica que ela tem que ser utilizada, de fato, pelas instituições. Né? Privadas, principalmente. Exatamente, professora Sueli. Só falando aqui também com a Carolina. Carolina, só para te dizer, por exemplo, apesar de que aqui na nossa região a gente tem povos indígenas, né, comunidades indígenas e comunidade também quilombola, então nós vimos a necessidade de trabalhar, de discutir a pedagogia, né, de alternância dentro do nosso curso, dos nossos cursos de licenciatura. Nós não transformamos o nosso curso num curso em que a organização dele curricular equivale à pedagogia de alternância, não foi isso. A gente tem, mas os nossos componentes curriculares, de forma geral, de forma transversal, ele discute a pedagogia da alternância, demonstrando que um estudante, um professor, quando ele for formado no nosso curso, ele vai ter possibilidade de trabalhar. Eu não gosto de falar de adaptação curricular, acho feia a palavra adaptação, é de tornar apropriado aquele currículo para aquela comunidade, ok? Não sei se... Não é isso, professor? É isso mesmo. E assim, e aqui nós nos sentimos na obrigação de fazer isso. Vamos lá, Gisele, acho que tem outra pergunta, né? A Daniela Gil. A Gilmara também pergunta aqui. Daniela está com a mão levantada, verdade. Bora, Daniela. Volta para cá, vai lá, Daniela. Boa tarde a todos e todas. Um prazer ouvir a professora Sueli. A gente fica sempre muito emocionada quando acompanha o trabalho e tem a oportunidade de conhecê-la. Muito obrigada, Mali, pela oportunidade, Ivanete.
Nós estamos aqui na faculdade Instead funcionando, o primeiro ano de início foi 2019, e nós construímos a nossa matriz curricular por temas geradores desde o início. Sim. E num desses temas, nós nos preocupamos desde então, e nós temos uma disciplina de 80 horas que nós dedicamos a discutir a educação para populações específicas, indígena, quilombola e do campo, até pela questão da nossa região aqui no Mato Grosso do Sul também. Então, assim, e além obviamente, em outros componentes curriculares, como o projeto integrador, que a gente faz todo semestre, os nossos CPPs, que são as competências pessoais e profissionais, dos quais também a gente se ocupa dessa questão do projeto de vida dos nossos estudantes aqui de pedagogia, nós só não materializamos isso de forma tão aberta no PPC. Então, assim, a minha pergunta é, dentro do que a gente já faz, professora, se nós organizarmos o PPC nessa reescrita, deixando muito claro que num processo de tempo universidade, nós trabalhamos com o projeto integrador, por exemplo, e no tempo comunidade nós trabalhamos com a pesquisa e a extensão, além dessa disciplina, a gente está contemplando de uma forma adequada essa resolução, porque sempre foi a nossa preocupação. Perfeitamente, Daniela. Tá. Perfeitamente, até porque é aquela história, você tem que ver os contextos para onde vocês vão, o que ele pode oferecer. Quando você leva a pesquisa e a extensão, você leva os seus recursos. O aluno leva as suas ferramentas de pesquisa, leva a sua metodologia, se ele vai à extensão, ele vai levar os seus materiais de aplicação. Então, isso aí garante um resultado para a universidade, e o aluno chega lá com toda uma arma na mão, com todas as ferramentas que ele precisa. E sabe claramente o que ele tem que trazer de volta. Ele sabe que ele tem que trazer uma pesquisa, ele sabe que ele tem que trazer um produto de aplicação. Ele pode trazer produtos os mais diversos. Ele pode trabalhar com a comunidade, mediar, identificar problemas da comunidade, junto com a comunidade buscar soluções. O que nós estamos tentando é que esse tempo comunidade não seja um observatório, ele seja um trabalho de imersão. Quando a gente faz a pesquisa participativa, ela tem um pouco esse caráter. É um mergulho na cultura local, no problema local, nas soluções locais, nas possibilidades. Então, é nesse sentido que não tem problema, eu acho muito pelo contrário, isso fica mais claro no planejamento, quando você trabalha para o tempo comunidade, você está levando algo, você está oferecendo algo à comunidade quando você está trabalhando a pesquisa e a extensão. Eu não tenho dúvida nenhuma, gosto dessa ideia. O tema, eu nem tinha falado, mas o nosso texto toca no assunto também, os temas geradores. Os temas geradores eles estão diretamente ligados, inclusive, àquela diagnose que a gente tem que fazer lá da comunidade para saber o que nós vamos oferecer. Esse tema gerador ele tem que vir de dentro, vamos dizer assim, do âmago desse contexto. Né? Não adianta eu ir para uma comunidade trabalhar uma coisa que não tem nada a ver com ela. Eu preciso primeiro identificar o que é que tem a ver com ela. Eu vou oferecer algo que eles se sintam confortáveis. Né? Eu lembro muito de uma experiência muito interessante. Eu tive uma faculdade por 20 e tantos anos. E a formação de professores era a minha base. E eu tinha uma experiência maravilhosa. Eu fiz um trabalho, eu tinha muita dificuldade de colocar o aluno no estágio. As escolas não queriam os estagiários. E aí eu comecei a visitar essas escolas e a conversar com as escolas, por que não o estagiário? E o que era que eles queriam que ocorresse na escola para mudar essa posição. E a coisa que mais calou fundo assim, é porque nós temos muitos problemas e a gente precisa de alguém que ajude a solucionar. E, às vezes, o estagiário vem, traz um programa que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos precisando. E aí eu comecei a fazer um trabalho onde o tempo
do estágio supervisionado era um projeto em cima de uma pesquisa de quais os problemas que afligiam aquela escola. E foi o maior sucesso que vocês possam imaginar, porque o aluno, por exemplo, tinha dificuldade, tinha uma quantidade absurda de alunos com dificuldade de aprendizagem. E eu fiz assim, moleques aprenderem a lidar, nossos alunos fizeram um curso para descobrir por que um aluno tinha dificuldade de aprendizagem. E aí eles vinham para lá levando uma solução. Chegou uma hora que os nossos alunos eram disputados. Eu acho que o tempo comunidade é um pouco isso. A gente tem que saber o que aquela comunidade está lutando, o que ela gostaria, qual o anseio dela, qual é o sonho dela. E aí, em cima disso, a gente vai fazer a pesquisa, em cima disso, a gente vai fazer a extensão. Ele vai trabalhar lá, ele vai reunir, ele vai discutir, ele vai fazer algo para trazer benefícios àquela comunidade. Aí eu acho que não tem erro do tempo comunidade. As pessoas vão morrer de saudade do alunado quando sair. Por quê? Porque eles são importantes, eles são úteis, eles dão solução. É o que a nossa reforma educacional diz hoje, né? Desenvolver competências que a gente possa oferecer para a comunidade soluções para os problemas. É disso que estamos falando. Só que agora está escrito na nossa BNCC e antes a gente só tinha isso na nossa cabeça. Okay? É isso, né? É isso, Dani? Você está sem microfone, Dani. Responde, Dani, é isso? Ei, Dani, abre seu microfone. Okay. Depois que ela virou coordenadora, ela está Eu não ouvi a Gilmar ainda. É isso, eu consegui. Obrigada. Ana Maria tem uma pergunta também, tá? Ana Maria, vamos lá, Ana Maria. Tudo bem, professora? Um prazer. Melhor ainda, Ana. Aqui da Uniandrade, aqui do Paraná, Curitiba, né? A questão da pedagogia em alternância, às vezes, eu não sei se as pessoas, quando olham, pensam que é só para o curso de pedagogia, né? E não é um projeto institucional, né? E eu até estava acompanhando um professor da Universidade de Brasília, que ele falou justamente o que a senhora confirmou, que tem momentos que o pessoal chega na comunidade já com o prato pronto, né? E nem conversar para saber quais são as necessidades daquela comunidade, isso, né? E esse projeto que nós temos aí, que agora ele foi aprovado, homologado, né? Tem a questão do currículo que tem que ser um olhar diferente, né? Uma construção coletiva, uma dinâmica local, uma identidade local que a gente tem que olhar, o fortalecimento das potencialidades, a questão eu até estava vendo que foi criado lá, a Universidade de Brasília ajudou a criar um dicionário do MST. Para poder compreender melhor a comunidade. Compreender melhor a comunidade. Então, e a questão também que eu acho que a gente que não implantou ainda essa questão de tempo comunidade, porque como que a gente vai cobrar esse dever de casa, né? Porque isso tem que estar muito bem alinhado, né, nesse projeto que a instituição faz. Não sei se é isso, professora. Mas eu acho, Dani, Ana, que o caminho que a Dani mostra, é dizer, se nós consideramos que o ensino, a pesquisa e a extensão, eles têm que estar articulados permanentemente, não faz sentido eu fazer uma pesquisa que eu não a use. Não adianta eu estudar alguma coisa que eu não aplico. Então, a partir daí, essa questão que a Dani coloca, que o tempo comunidade, ela poderá, dentro do planejamento, se preocupar ou vamos dizer assim, apontar melhor para o caminho da pesquisa e da extensão, você primeiro, antes disso, terá que fazer uma diagnose para saber que pesquisa e que extensão. Né? Quer dizer, se eu chego lá com um planejamento pronto, eu estou atendendo aos anseios da minha comunidade, da minha universidade e o meu como aluno. Mas não vou despertar o interesse da comunidade, porque eu não estou falando dela, eu não estou falando deles, eu não estou mergulhando na cultura deles.
E isso aí é uma coisa que é transparente. Quando você se envolve, digo assim, a gente usa muito hoje um termo, eu participo ou me integro, não, o termo não é esse. É um termo que tem, Ivanete fala de envolvimento. Eu posso estar aqui participando, ouvindo o que está todo mundo dizendo, mas eu não... Hein? Engajamento? Engajamento, era essa palavra. Obrigada, Iva. É alguma coisa assim que a gente tem que raciocinar. Para ir para a comunidade, não basta levar um planejamento e participar dele. Isso. Eu tenho que me engajar nela. Se a comunidade perceber que eu sou parte daquilo, que eu entendi, que eu senti, que eu me empatizei, que eu aprendi, não tem erro. Não tem erro. A resposta virá. Em qualquer nível. Professora... Pode até ser a educação básica ou superior, em qualquer nível. Professora, agora eu não sei se cabe aqui a pergunta, um olhar mais legalista, certo? Vamos lá. Tá. Assim como a universidade trabalha nas localidades, tem também no projeto de lei, no parecer que veio, em que nós vamos receber, a universidade vai receber esse quilombola, vai receber, né? E tem toda tem essa troca dele estudando aqui. Então, quando nós atualizarmos o nosso PDI, o nosso projeto institucional, nós temos que deixar o nosso regimento bem escrito como que nós vamos fazer essa alternância e essa avaliação. Eu acho que essa validação desse estudo deles, né? Perfeitamente. Você lembra no começo, quando eu falei que esse documento ele resguarda a universidade dessa mobilidade? Inclusive, porque tem custos diferenciados, né? Tem custos diferenciados. Se você leva o seu aluno até a comunidade ou traz algum movimento da comunidade até a universidade, você está demandando custos. Então, para justificar o seu planejamento também do ponto de vista econômico e financeiro, esse documento lhe respalda. Mas essa mobilidade ela é necessária. Não significa que a gente vai trazer a comunidade para dentro da universidade ela inteira, mas vamos imaginar que você tenha feito uma formação de professores quilombola, e você levou esse grupo de professores para participar, ele vai aprender tudo que é ser um professor quilombola, que, por lei, ele tem que ser quilombola. Né? Isso. E aí ele aprende aquela cultura, e aí ele vai fazer o quê? Quer dizer, nós precisamos trazer alguém desse quilombo para dentro da universidade, para poder também relatar o que aconteceu com aquela comunidade a partir do momento que esse grupo entrou, que alterou, que modificou, que ressignificou, percebe? Quer dizer, essa mobilidade, ela não precisa ser, vou levar todo mundo para a universidade, agora vai ter que levar todos os alunos para a comunidade. Eu não posso abrir mão disso, né? Se ele é alternância, ele vai ter que ser igual para todos os alunos. E aí, tem estudos próprios, eu tenho alunos com deficiência, eu tenho alunos com dificuldade de mobilidade, tudo isso tem que estar dentro do nosso planejamento e da nossa proposta. Né? A não ser que eu crie políticas onde ele tenha funções que fiquem dentro da universidade. Ele vai ser o TI da universidade, depois ele vai ficar se comunicando, enfim, desde que ele participe, que ele tenha formas de engajamento. Né? Certo. Obrigada, professora. Não há necessidade de preocupar como justificar isso do ponto de vista legal. Na hora que você tem definido no seu planejamento o tempo universidade, o tempo comunidade, família, território, automaticamente você já está justificado. É daí que o documento serve. É para isso que o documento serve. Muito obrigada, professora. Nada, meninas. Acho que a gente ainda tem mais perguntas, né, Marli? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Ivanete, pega as do chat aí. Dá tempo, Marli? Dá sim. Então, a Gilmara pergunta assim, essas ações podem ser projetadas, então, em situações específicas, como curso de extensão, aulas de campo inserida dentro dos cursos já em prática?
Eu penso até, é um caso que a gente pode pesquisar um pouco mais, que você pode, não precisa fazer alternância de todo o seu currículo, você pode fazer alternância em determinadas áreas, né? A Gilmara está levantando a Ou mão. conteúdos, ou disciplinas, ou fazer um projeto dentro do contexto geral do curso, desenvolver um projeto de alternância. Quer dizer, essa flexibilidade vocês têm, de criar formatos próprios. Artigo 23 da LDB, a forma é aquela que você achar que é adequada para melhor aproveitamento do seu aluno. Então, você tem respaldo legal para isso, né? Essa liberdade. Por que a gente fez a norma? Porque é um modo de organização da educação do campo, para poder dar mais, vamos dizer assim, flexibilidade a essa modalidade. Que esse movimento foi o grupo da educação do campo. Talvez foi um dos maiores grupos de interlocução que nós conseguimos reunir no Conselho para fazer uma diretriz. Muito animado, a gente brigava pra caramba, mas, no final, saiu alguma coisa que era do interesse das pessoas que estavam ali discutindo. Me contem mais. A Gilmara levantou a mão. Diga, Gilmara. Vai lá. Não ouvi, Gilmara. Vai lá. Oi, boa tarde. Oi, Gilmara. Agradeço a resposta que a professora Sueli deu. Eu só levantei a mão para agradecer essa oportunidade, essa possibilidade de pensarmos essas ações, porque, inclusive, a semana passada eu estava conversando com o meu diretor acadêmico sobre as possibilidades de avançarmos um pouco mais nessas modalidades por meio de algumas ações. Sumiu a E daí, voz, quando você ouve para participar dessa live, eu falei, gente, é fantástico isso, porque realmente as políticas públicas do nosso país, elas têm que avançar. Nós tivemos um grande avanço com a BNCC, que está dando todo o movimento aí para a educação básica, e esta oportunidade de nós mexermos também de acordo com cada realidade, de acordo com cada território, e possibilitar a formação de um profissional de maneira mais mais com competência e com conhecimento, é fantástico. Há uns 3 anos atrás, um evento que teve numa universidade pública que eu participei, nós discutíamos justamente isso. Quando eu vou para um território, quando eu vou para uma comunidade, eu tenho, por exemplo, no formato de estágio ou de curso de extensão, eu não posso chegar lá com algo pronto. Eu tenho que ouvir, isso é respeito, né? Isso é sensibilidade, como dizia Paulo Freire, de você se pôr à disposição de uma comunidade, mas não para falar que o seu é melhor ou que a sua visão é melhor, mas para dar essa contribuição do que nós podemos avançar. A universidade tem esse compromisso, né, na minha visão. Ir lá e ajudar no sentido de melhorar, contribuir. Não falar o que é certo, o que é errado, o que é melhor. Porque parece uma higienização lá da época da colonização, né? Assim, quando a gente tem essa audácia de ir com esse viés. Então, assim, só levantei a mão para parabenizar a iniciativa. Esse documento é ímpar na nossa educação no ensino superior e vai abrir muitas possibilidades de avançarmos na formação dos nossos alunos das licenciaturas presencial e EAD. E como diz a colega, né? Que comece na pedagogia, mas que se expanda para todas as literaturas, para todas as... Na verdade, essa palavra pedagogia, ela não pode ser pé da letra. Pedagogia no sentido de forma de trabalho, a forma de organização, um lado pedagógico da questão, mas ela não tem a ver com o curso de pedagogia, ela pode ser usada em qualquer curso. Eu gosto da sua fala, Gilmara, porque assim, eu acho que eu lido há mais de 20 anos com povos indígenas. Eu tenho certeza que eu aprendi muito, muito, muito mais do que ensinei. Cada dia que eu vou lá, eu aprendo alguma coisa nova. E eu tenho um grande amigo que ele diz que com o indígena a gente aprende o dito e o não dito, porque o silêncio, às vezes, tem um sentido completamente diferente. Então, penso que esse documento é um documento que ele vai ser explorado no dia a dia por vocês, vocês vão indo descobrindo pequenas nuances que podem ser aproveitadas e utilizada no dia a dia. E nós, lá no Conselho, enquanto eu estiver no Conselho ou fora dele,
eu sempre estarei disponível para a gente conversar, trocar ideias, sabe? Que eu acho que há uma necessidade muito grande no nosso país dessa troca de experiências, essa política de estarmos juntos e construirmos juntos alguma coisa. Eu fico muito feliz. O nosso primeiro relator, que foi o professor Gerson Banil, é um grande querido. A leitura dele inicial ela foi muito voltada na experiência dele da educação escolar indígena, e o professor Ivan, que é uma criatura extraordinária, também em termos de conhecimento generalista. Eu sempre brinco que o professor Ivan, que foi o segundo relator, que fez os ajustes finais, eu brinco que ele é o símbolo da educação híbrida, que eu chamo, né? Uma educação completa, rica, deve falar uns 6 idiomas, toca uns 5 instrumentos, fala de todas as formas de modalidade de ensino, com uma segurança incrível. E é um grande apaixonado pelas relações étnico-raciais. E isso enriqueceu muito essa visão mais ampliada. Quando nós iniciamos o trabalho da alternância, ela era mais fechada. E, com o tempo, a gente foi vendo que essa interlocução, ela ou é um casamento de corpo inteiro, ou ela gera divórcio. A gente vai ter que realmente vestir a pele do outro para poder entender o que precisam, o que eu posso oferecer para fazer essa alternância. E a universidade ela enriquece muito, trazendo essa vivência, essa experiência, essa cultura de fora. Então, eu tenho certeza de que vocês vão, pouco a pouco, a partir do momento em que começarem a rever seus planejamentos e lendo o nosso documento, vocês vão encontrar nas entrelinhas muitas outras ideias para poder aprimorar, para poder engrandecer o trabalho de vocês. E eu fico aqui, quero saber das novidades, quando vocês forem fazendo, é só mandar para o meu WhatsApp, olha, Sueli, fizemos um projeto assim, eu gosto de saber dessas coisas, porque a gente, quando está preparando a norma, a gente está aqui no gabinete, né? E a gente precisa saber o que está acontecendo lá na ponta, dentro da universidade e fora dela. Então, eu quero parabenizar pela iniciativa. Foi o primeiro grupo que me procurou para discutir isso. E eu fico contente de ter um grupo da educação privada. Professora Sueli, você pode ter certeza que esse é o primeiro de muitos encontros que virão, tá? Você não vai se livrar da gente, não. Não, e depois, Marli, mais do que isso, por exemplo, hoje eu estou trabalhando EJA, para vocês terem uma ideia, vocês podem até colaborar. Está em consulta pública um parecer meu sobre EJA prisional, tratando de EJA para pessoas que estão em segurança máxima. 20 horas de cela e 2 de sol. E aí o Ministério Público provocou uma metodologia própria, um modo de fazer. E aí vocês entendem, por exemplo, é um modo de fazer diferenciado. A EJA já é um modo de fazer diferenciado por uma modalidade, mas a EJA prisional é um modo de fazer diferenciado da própria EJA, entende? Quer dizer, é toda uma coisa. Eu discuto indígena, quilombola, do campo, toda a diversidade é a paixão que eu desenvolvo ao longo da minha vida. Eu estou à disposição de vocês com muita alegria. Marli, nos deixou também aqui apaixonadas, né? Mais ainda, né? A gente já tem essa sensibilidade agora. Eu penso, professora Sueli, que a gente tem que divulgar mais, levar isso, porque essa sensibilidade ela tem que ser trabalhada. Foi o que a gente falou, pedagogia da alternância, ela vai ter que estar dentro do curso de Direito, vai ter que estar dentro de todos os cursos, para que a gente possa delinear o currículo de uma forma que atenda, né, a essas comunidades. Marli, só agradecer, né, porque compreender sobre a pedagogia da alternância aqui para a gente eu acho super importante. Mas, no entanto, quando a gente... E se quiserem depois algum encontro, a gente está junto numa mesa para conversar, vocês têm que me dar um tempo, assim, com mais tempo, porque a agenda está enlouquecida. Eu quero, de qualquer maneira... Quero levá-la para o Movimentos Docentes, é o maior congresso internacional terei muito prazer. Que a gente tem aqui no Brasil. Vou falar hoje com a professora Marilena para estar levando a senhora para lá. E aí, com o maior prazer. Assim, eu acho que é importantíssimo a gente discutir essa educação emancipatória, que a gente tanto levanta a bandeira, mas que muitas vezes nós deixamos
de fazer, até mesmo por falta de sensibilidade no sentido até do conhecimento, né? De como que a gente pode organizar de uma forma potente o currículo para uma determinada comunidade, mas principalmente como que a gente pode contribuir para defender as singularidades daquela comunidade. Sim, Porque maravilha, essa sua fala é mágica. É a singularidade. Quando nós falamos das modalidades, nós falamos de singularidade. sim, O que de que forma nós vamos atender essa idiosincrasia de cada um desses povos que precisam ser educados. Eu digo, o Brasil não é um Brasil, né, gente? São muitos Brasis, são muitas escolas, muitos Brasis, e a gente vai ter que se debruçar nessa diversidade se a gente quiser avançar um pouco mais. Mas, olha, parabenizo o grupo, estou à disposição. E feliz por estar com vocês. Olha, Marli, já deu para a gente uma deixa muito boa, né? Pode compor o currículo, pode Olha, eu digo que para a gente poder discutir. Ela tem uns presentes, né? Dentro de alguns minutos eu vou receber aqui uma família Caiapó, né? Que mãe e 3 filhos, que a história da gente é circular, não tem jeito. Eu tinha escola passei 40 e tantos anos dona de escola, e vocês lembram do Cacique Paiacã, lembram dele? Tá. Os filhos dele vieram morar em Belém e foram estudar na minha escola particular, classe A, e eu recebi essas crianças. Oé tinha 3 anos, Tânia, uns 6 anos, e o menino um pouquinho mais. E que coisa interessante, né? Aí uma amiga indígena amazonense me liga essa semana e disse: Sueli, professora, eu estou aqui com a família do Paiacã. Por incrível que pareça, eles lembram da senhora e eles querem revê-la. Eles tinham 3 e 6 anos, as 2 meninas. Hoje elas são diretoras de FUNAI. Elas são... o menino é diretor do DICEI, e uma está na FUNAI de Brasília e a outra na FUNAI de Tucumã, um município daqui. E a vida é isso, quer dizer, ela vai te dando os presentes de volta, né? Quer dizer, são pessoas que há 30 anos atrás, mais de 30, 35 anos atrás, passaram pela minha vida e estão voltando hoje. Então, vocês imaginam a alegria que eu estou de recebê-los agora com tapioca e café. Ai, que então, delícia! Eu estou feliz de estar com vocês. E, olha, vocês já acharam o meu caminho, né? Marli e vai todo mundo. É só ligar. A professora Elza Mar, que está aí perto de você, e é sua amiga, sua colega, cuidado que ela pode abater na tua porta para tomar um cafezinho com a tapioca. Se eu tivesse em Belém, com certeza eu ia chegar. Eu convido para ela vir, porque é uma experiência muito interessante. Fazer a história da vida da gente em pouco tempo, né? Porque já passaram 35 anos. Sim, e veja só como eles cresceram. É o ciclo. Que coisa um ciclo linda, maravilhoso. Né? Professora Sueli, eu só tenho a agradecer o convite que nós fizemos assim de coração, né, Ivanete? Quando a gente pensou, eu, a Ivanete e a Gisele, nós pensamos em te convidar, foi de coração. Muito feliz por isso. E eu tenho certeza que está todo mundo aqui agradecido em nome de todos que compareceram. Aqui hoje nós tivemos mais de 70 pessoas na sala, hoje isso é raro. Muito bom. No início da pandemia, isso era... Hoje é muito raro 70 pessoas numa sala te ouvindo. Marli, eu não estou satisfeita. Eu quero mais. Não, né? Eu quero mais no movimento docente. Eu quero mais aqui com a gente. Isso. Vamos convidar a professora Sueli, sim, para fazer palestras pontuais, para fazer visitas às instituições, aos projetos. Seria muito bom isso. Nas instituições. Eu acho que ela é uma pessoa que tem muita empatia, que tem um carisma, e isso eu já acompanho ela aqui no Conselho, em Brasília, e isso é essa simplicidade que quem não a conhece está vendo aqui hoje, tá? É uma delícia. Eu ficaria... Obrigada, você é muito generosa. Não é, não. Outras pessoas falaram a mesma coisa. A mesma coisa. Então, não é generosidade da Marli, é a realidade, professora Sueli.
Obrigada, meninas. Eu ficaria até meia-noite com um cafezinho e tapioca e com a professora Sueli, tá bom? Muito Muito obrigada. bem, o por café todos. sem a tapioca. Vamos marcar outros encontros. Ó, Mas aí, ao contrário, vocês vão me dizer o que é que vocês fizeram com a pedagogia da alternância, ok? Combinado? boa, professora, boa, gostei. Tem que aplicar. Início do ano que vem, você já tem que ter plano disso, para me mostrar. Vamos, professora. Vou Já estou cobrar. pensando em várias coisas aqui. Vamos cobrar Tudo nos de nossos bom. grupos do pessoal quem aplicou e vamos convidar a professora Sueli para que mostrem como Isso, aplicar. perfeito. Isso é Isso muito vai ser muito bacana. bom. Os cases, né, E aí eu Marli? convido o Exato. professor Ivon Os e o cases. professor Gerson para estarem juntos também nesse dia. Combinado? Aí, ó, Marli, olha, ouviu? Está registrado, está gravado. Tá gravado. Pronto, Tá gravado. gravado. Marli, Gisele, muito um obrigada, abraço. tá?